março de 2026, dia primeira reunião, na segunda-feira próxima passada, tivemos consagração para diáconos e recebimento daqueles irmãos diáconos que vieram de outra denominação está conosco. E também na terça-feira, consagração para o presbiterato. Glória a Deus. Está falhando ou é a minha voz que está? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma sintonia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar aqui à frente os irmãos que foram consagrados, irmãos. É uma alegria para a igreja, todos nós. E os presbíteros, depois apresentados, se estiverem na nave do templo, já tomem assento na tribuna. Os presbíteros. Primeiramente, os diáconos. Daniel Henrique Dias dos Santos. Está presente? Não chegou ainda, né? Trabalhando. Geazi Góes Soledade. Esse trabalhando também, não chegou. Lucas Carvalho da Silva. Lucas Carvalho da Silva. Na sede do setor seria a primeira ceia deles depois da consagração. Manuel Pereira da Costa. Isso. Vem aqui, irmão Manuel, os que estão presentes aqui à frente, para que a igreja olhe para a face dos irmãos e conheça. Esse é diácono da igreja, pronto para trabalhar, servir na congregação, aqui na sede do setor, lá no Belenzinho, e vamos caminhando. Glória a Deus. Manuel Pereira, né? Fica de frente para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Simão Rodrigues Leite. Venha, Simão. Simão está esperando já um tempo. O tempo de Deus chega, né? Chegou. Aleluia. Wagner Luiz Ramos. Oh, aleluia. Wagner. Aleluia. Esse aí, lá, o nascimento. Esse está sempre na prontidão. Eu vejo. Edilson Fernandes. Aqui foi para reconhecer. Pereira. Edilson. O nascimento também. Esse foi para reconhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, os presbíteros, fica aqui ao nosso lado, na tribuna. Epaminondas Gomes Farias. Coração está alegre, né? Glória a Jesus. Oh, aleluia. Jesus é maravilhoso, né? Deus sabe, né? Aleluia. José Braga Júnior. José Braga. Oh, aleluia. É o Júnior, o Juninho. Aleluia. Eu sei que o Júnior sempre em período de férias está aqui conosco até nas quintas-feiras, né? Sobe aqui, fica ao lado aí, ó. Um magrinho e outro mais fortinho, mas todo servo de Deus para trabalhar para Jesus. José Edson da Paz. Está trabalhando, né? É lá do Pedro. Natan Douglas da Silva. Olha, tá ali, Natan. Glória a Deus. Isso aí, meu irmão. Olha para a igreja olhar bem para falar. São diáconos, vou encontrar lá na loja, lá no mercado, lá no serviço. Fica aí, no presbítero, né? Para cá, então é para cá. Glória a Deus. Everton Jerônimo Pinto. Everton Jerônimo Pinto. Everton. Está no trânsito, as enchentes, né? É lá do Tapetos, né? Jorge Luiz Aquino da Silva. Jorge Luiz Aquino da Silva já chegou? Irmão da Marcelo Aparecido Correia. Esses foram para reconhecer, esses três últimos. Meus queridos irmãos, igreja, os irmãos estão felizes pela presença, pela consagração desse servo de Deus. Se é verdade, dão um amém. E aí alguém vai dar
boas-vindas aí. Vem aqui, Joel. E aqui da tribuna. Vamos abraçar esse servo de Deus aqui, irmãos. Graças a Deus. É isso aí, meus irmãos amados. Glória a Jesus. Nós temos a alegria de estar conosco nesta noite, meus queridos irmãos. Nosso irmão, pastor Jonas. Jonas, fica aqui ao nosso lado. Glória a Jonas, sua esposa, a irmã Vânia. Ele é um assessor da nossa irmã Marta, coordenadora geral das crianças do nosso Ministério do Belém e a nossa deputada estadual. E ele vem revestido não só como assessor, mas que representa bem o nosso pastor presidente. Esse jeitinho dele. O pastor diz, agora você vai lá, meu filho, e volte, diga que você me representa. Aleluia. Os irmãos estão felizes com esse casal que está aqui nessa noite, amém? Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe. Há tempos que era para trazê-lo aqui, e Deus te use uma palavra nessa noite, viu? Aleluia, glória a Deus. Também, meus irmãos amados, visitante, Leni Eduardo, pastor Lúcio. Pastor Lúcio é o seu amigo, seu parente, pastor Milton? Irmão Milton. É esse, não? Pastor Lúcio, cadê o senhor? Fica de pé, pastor. O pastor fica de pé. Oh, aleluia. Depois você toma assento aqui, né? Michele, Vinícius e Rafael, convidado do maestro Milton. Oh, que maravilha, irmãos. Os irmãos estão felizes com a presença dessa família e o pastor Jonas mais uma vez, amém? Deus abençoe. Pastor, se você quiser subir aqui, ó, tem um lugarzinho para mais perto de nós aqui nessa tribuna. A juventude louvando ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Nossos jovens, louve ao Senhor. Glória a Deus. Todos os jovens estão aí, mocidade, glória a Deus. E também os adolescentes. As nossas irmãs maestrinhas do coral comunicaram que, por motivo da chuva, que Deus ajude que não tenha sofrido consequência de transbordamento lá. Não conseguiram chegar em tempo, mas entendemos, sim. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Depois, nosso irmão Edinaldo estará louvando a Deus, enquanto nós iremos servir a Deus, ou adorando, entregando os nossos dízimos e ofertas, contribuições com alegria para a casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha
aos meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase atira a pedra que nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Vai resistir, meu braço me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase atira a pedra que nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua graça me alcançou.
a Deus. Convidamos nossos irmãos diáconos para que se dirigam com as salvas aqui à frente. Nosso irmão Edinaldo estará louvando a Deus. Glória a Deus. Irmão diáconos, salvas. Não ouviram, né? O som está saindo bem atrás, irmãos? Aleluias! Já estão aqui, a nossa de... Ou não? Aleluia, glória a Deus. Vamos estar de pés, irmãos, para orarmos em favor de todos que irão entregar os seus dízimos, as suas ofertas, contribuições, com alegria. Trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento, diz o Senhor. E depois que fazer, cumprir o dever, a obrigação, a fidelidade, a gratidão a Deus, reconhecimento que é Ele que nos dá todas as coisas, a promessa dEle na nossa fidelidade e realização, repreenderá o devorador. Deus abençoe a cada irmão e a cada irmão por isso. Irmão Ronaldo, ore ao Senhor em favor de todos que estarão contribuindo com alegria. Saúde a todos com a paz do Senhor. Os adoradores já chegaram, eu estou aqui. Vamos continuar adorando? Glória. Olha para o teu irmão e diz assim: Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Glória. Glória ao nome de Jesus. Adore comigo. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Glória. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Oh, aleluia. Você mal conseguia falar, mas olha, Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Aleluia. Ele me mandou falar que vai, eu creio, mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Sabe por que eu creio? Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar, eu creio assim, a solução pra tudo.
Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me, ele fala assim, ó: eu sei de tudo. Ele fala, ele entra na saúde, muda seu rumo, vai ter banquete de agradecimento. Ei, eles pra sua enxugue estas lágrimas. E ele está dizendo assim, ó: e tenha calma, vai passar. Eu sei que esta luta logo vai ser assinada a vitória. Ei, Dayancho, pare não, pare não. Você precisa de ajuda. Vai chegar, eu já tô vendo a solução, eu já estou vendo a causa do Senhor, a causa do Senhor, e Ele desce hoje com a vitória. Eu te peço, pelo amor de Deus, vai passar. Eu sei que esta luta logo está doendo, mas não vai querer. Não deixa a esperança. Você precisa crer, Ele está vindo e vai chegar, eu creio, a solução. Você vai ter restituição, aquilo que você. Só não se desespere. Se desespere, não, ele não perdeu o controle. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar de pés, orar. Chegou esse pedido de oração, irmãos, oração pelo irmão Oséias. O irmão Oséias pede pela sua irmã Aldete. Deus sabe o motivo, a necessidade. Oração pela irmã Inês, sogra do irmão William Cury, pela sua saúde. O que mais necessita? Pastor Araújo, bem conhecido nosso, né? Ele está Tapicirica da Serra e os demais irmãos. Os presbíteros lá do setor, nos dá a alegria de estar aqui nessa noite. Amém? Oração pelo doutor Fernando Guimarães, está no UTI. Mais uma vez, também pela esposa do pastor Roberto, nos ligou, que ela não estava bem de saúde, estava no atendimento médico. Glória a Deus. Pastor Araújo, a hora aqui. Em seguida, o pastor Jonas. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos orar pelos pedidos
Maravilhoso Deus, eterno Pai, em cuja presença estamos, Senhor. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és Deus, Deus poderoso, um Deus que reina, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, te louvamos, te glorificamos. Aqui estamos, Pai, mais um mês, Senhor, cercando esta mesa, Jesus, e foi o Senhor que fez isso. Pai, te damos graças por esta casa de oração. Te damos graça por este povo, por esta igreja. Tu sabes, meu Senhor, o que acontecer algumas horas antes, mas este povo está aqui na tua presença, Senhor. Este povo não mediu esforços para chegar até este lugar. Esse povo poderia ter escolhido outras coisas, mas estão aqui na noite de hoje, Jesus, porque reconhece que tu és um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. E Jesus querido, aqui está, meu Pai, esses pedidos de oração, tu conhece, tu sabes das necessidades de cada um. Rogamos a ti na noite de hoje, Senhor, visita estes nossos irmãos, Senhor. Ó Deus, se é cura, tu tens o poder para curar. Ó Jesus, visita aonde quer que esteja, meu Senhor. No teu nome há poder, ó Pai, no teu sangue há poder, ó Deus. Ó Deus, esta é a noite, Senhor, a noite administrativa da tua igreja, aonde o Senhor mesmo desce até este lugar para visitar o teu povo, Senhor. Ó Deus querido, sabemos, meu Pai, que há janelas no céu na noite de hoje, ó Pai. Abre uma janela, Senhor, para derramar das tuas bênçãos sobre esta igreja. Meu Deus, está escrito na tua palavra que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. E esta noite, Senhor, marca vidas neste lugar. Esta é a nossa oração de gratidão, no nome de Jesus. Pastor Jonas. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesta bonita congregação, nesse setor, pela primeira vez. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor desse setor, pastor Aguinaldo. Que Deus abençoe ao Senhor, a sua família. Muito amigo, sempre a gente se encontra ali no Belém. E hoje nós tivemos a oportunidade de estar cultuando a Deus juntos. Eu quero louvar a Deus pela vida do co-pastor, de todos os irmãos, obreiros aqui desta casa, em especial o Epaminondas, mais conhecido como Epa. Deus abençoe, parabéns pela consagração, que Deus continue te honrando, te abençoando em tudo, em nome de Jesus. Também louvo a Deus, irmãos, pela vida dos nossos irmãos, também aqui, pastor João, que Deus abençoe o Senhor, meu amigo pastor Araújo, que sempre estamos juntos, ontem estivemos juntos, ali na cidade de Itapecerica, e hoje de novo, nosso companheiro, que Deus abençoe. E nessa noite eu também trago aqui, irmãos, o abraço da nossa deputada estadual Marta Costa, e também do deputado federal, pastor Paulo Freire. Ontem eu estava em Campinas, pastor, e eu falei que estaria aqui, e ele pediu para que eu trouxesse o abraço a essa igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, no seu capítulo 19, e o versículo 38. Glória a Deus. João, capítulo 19, e o versículo 38. Glória a Deus. Eu vou ler. Diz assim: depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus,
rogou a Pilatos que lhe me permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirras e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite eu sei da responsabilidade que pesa sobre meu ombro de poder estar ministrando a palavra de Deus. Então nós temos muito cuidado para poder ministrar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Porque antes de sair de casa, a gente ora ao Senhor, pede a Deus uma palavra, e o Espírito Santo nos direciona, e Ele, melhor do que ninguém, sabe o que nós necessitamos nessa noite. Glória a Deus. E esta palavra falou muito ao meu coração desde o início da semana, porque nós vivemos em uma época onde o que nós mais temos medo é de uma palavra chamada cancelamento. Como nós temos medo de ser cancelado. Os mais jovens vão entender melhor essa linguagem. Cancelado nas redes sociais, cancelado no meio da amizade, cancelado na vizinhança. E com isso, irmãos, cada vez mais a gente vai se camuflando, vai deixando de viver uma vida plena no Evangelho. Porque desde o tempo de Jesus, ser cristão nunca foi fácil. Toda vez que verdadeiramente você se posiciona como crente, com certeza virá lutas, tribulações e cancelamentos. Vai vir muitos cancelamentos. E eu fiquei pensando nesses dois personagens, que José de Arimateia e Nicodemos. Esses dois homens, irmãos, cada um deles tinha um papel fundamental dentro da sociedade. Os irmãos sabem que Nicodemos era chefe dos fariseus. Era aquele que cuidava da parte religiosa. E era aquela religião que Jesus chamava de hipócritas. Jesus falava que a religião dos fariseus, o que eles faziam era bom, mas eles eram hipócritas, porque eles só se preocupavam com o exterior. E Jesus não está preocupado com o exterior, ele está preocupado com aquilo que vem de dentro para fora. Porque para fora, irmãos, eu posso dar glória, eu posso levantar a mão, eu posso rodar, correr, pular, mas se eu tiver como sepulcro caiado, o Espírito Santo sabe. Ele conhece todos nós aqui, irmãos, não pela roupa que nós estamos vestindo, não pela tonalidade de voz que nós estamos pregando, mas o Espírito Santo conhece desde a portaria até o púlpito como está o nosso comportamento. Então, Nicodemos era esse homem que era chefe dessa religião. E José, que era de Arimateia, uma região ali de Israel, a Bíblia diz que ele era senador. Depois, se os irmãos quiserem, pode aí, eu vou correr, porque eu sei que nós temos que ministrar ceia. Está lá em Marcos capítulo 15, versículo 43, que fala que ele era senador. E Nicodemos, todos nós conhecemos aquela passagem
de João, capítulo 3, quando Jesus foi ter com ele à noite, esses dois homens, irmãos, quando tiveram um encontro com Jesus, eles se apaixonaram por Jesus. Eles ficaram encantados com Jesus. Porque, irmãos, ter um encontro com Jesus é lindo. É maravilhoso. Quando a gente tem um encontro com Jesus, é maravilhoso. Porém, irmãos, eles tiveram um encontro com Jesus, ouviram Jesus, Jesus ensinou para eles, falou sobre salvação, libertação, nova vida. Jesus ensinou todas as doutrinas básicas ali para poder alcançar a salvação. Mas esses dois homens, pastor Aguinaldo, eles tinham algo que segurava eles. A posição no meio da sociedade. E a Bíblia chama eles de discípulos ocultos. Aqueles que queriam Jesus, mas se escondiam. Porque a posição, o lugar onde eles estavam, tudo que eles faziam, não deixava eles viver uma vida plena com o Espírito Santo. Aleluia. Eles queriam Jesus, mas eles travavam. Porque eles falavam, se eu falar que sou verdadeiramente cristão, primeiro, eu vou sair do Senado. Segundo, imagine como que vai ser minha posição dentro da religião dos fariseus. Eu vou ter que abrir mão da minha vida por ele? Será que eu estou pronto verdadeiramente em abrir mão da minha vida, do meu conforto, das minhas amizades, da onde eu vivo, por ele? Será que verdadeiramente eu estou pronto a dizer, eu só quero Jesus? É culto de ceia. Será que verdadeiramente eu estou pronto para dizer, olha, ainda que alguém diga, eu vou te cancelar na internet, eu vou te bloquear nos status, eu vou tirar você da lista de amigos, eu não quero mais a sua amizade, mas será que eu estou pronto para dizer, pode fazer o que for, eu só quero Jesus? Eu só quero Jesus. Eles não tiveram essa coragem. Eles não tiveram essa coragem logo de início. Eles foram discípulo oculto. Podemos dizer que eles, os discípulos 007, né? Ninguém sabia. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi. Eu não sei se é uma história verídica, mas eu ouvi essa história. Que diz que tinha um rapaz que serviu o exército. E lá no exército, depois de um ano que ele serviu o exército, ele pediu a oportunidade para o pastor para contar uma bênção. E a bênção foi, pastor, eu fiquei 1 ano no exército e eu não fui zombado por ser crente, ninguém falou nada da minha religião, ninguém me perseguiu dentro do exército. O pastor falou, rapaz, que bênção. Porque se tem um lugar que vai perseguir, principalmente por você ser um jovem, vai ser dentro do exército. Aí ele falou, como que você conseguiu isso? Ele falou, nunca falei para ninguém que eu era crente. Discípulo oculto. Como nós estamos sendo discípulo do Senhor nessa noite? Como nós estamos sendo discípulo do Senhor nessa noite? Nós vamos tocar no corpo. Nós vamos tocar no pão. Porém, irmãos, chegou um momento difícil, um momento crucial da vida de Senhor Jesus. E que momento é esse? Aquela quinta-feira que todos nós conhecemos. Quando Jesus participa ali da reunião com os apóstolos, daquela última ceia com os apóstolos, e depois que ele está participando daquela última ceia, ele dá várias instruções, e ele chega a dizer que nunca ia tocar no pão, ia tocar no cálice, ia trair ele. E aquele que ele traiu, Jesus chama ele de amigo.
E a Bíblia diz que depois que ele saiu da ceia, Jesus foi lá para o Getsemane orar. Nós cantamos um hino bonito hoje, e glória a Deus pela orquestra, glória a Deus pela banda que tocou muito bem nesse hino, e tocaram e falaram, e a Bíblia diz que lá no Getsemane, irmãos, ele estava orando. A Bíblia, os irmãos conhecem muito bem essa passagem. Ele orou intensamente, que ele soava gotas de sangue, enquanto ele estava orando ali no Getsemane, irmãos. A Bíblia diz que veio os inimigos de Jesus com porretes, com muita ira, e ali, irmãos, pegaram o nosso mestre, e o nosso mestre era tão simples, era tão amoroso, que o inimigo chamado Judas falou assim: olha, aquele que eu beijar o rosto, esse é Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele não queria ser destacado de ninguém, ele não queria ser o melhor de ninguém, ele não queria ser o maior, não, ele era Jesus, o humilde Filho de Deus. Então, para saber quem era Jesus, tinha que dar um beijo. E quando Judas deu um beijo em Jesus, a Bíblia diz que Jesus chamou Judas de amigo. E eu não acredito que Jesus era hipócrita. Eu não acredito que Jesus era falso. Quando Jesus falou amigo, era amigo sim. Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Amigo, por que tu fizeste isso? Amigo, por que você me traiu? Amigo, por que você não vigiou nesses 30 dias? Amigo, amigo, amigo. Jesus está dizendo: ei, você pode ter me traído, você pode ter falhado comigo, mas eu sou seu amigo. O amigo Jesus está aqui nesta noite. O amigo Jesus está aqui nesta noite. Ele é seu amigo, ele é meu amigo, ele é o nosso amigo. Amigo. Pegaram o nosso mestre, irmãos. Pegaram o nosso mestre na calada da noite. O nosso amigo Epe é advogado, nem vou entrar nesses detalhes, que deve ter muitos advogados aqui, mas foi um tribunal totalmente errado. Ele não teve direito à ampla defesa. Ele não teve direito a nada. Levaram para o sinédrio, já julgaram na madrugada, levaram para Caifás, levaram ali, irmãos, para Anás, e começaram aquele julgamento totalmente errado. Irmãos, o inimigo estava mais endemoniado ainda, que o inimigo queria o quê? A morte antecipada de Jesus. Mas ele falou: ei, não é vocês que vão tirar minha vida, é eu que vou entregar. Não é vocês que vão me matar. E a Bíblia diz que fizeram aquele julgamento, mas antes daquele julgamento, um palco totalmente armado, tudo errado, tudo falha ali, irmãos. Mas antes disso, fizeram muita coisa com o nosso mestre, bateram no nosso mestre, deram um murro no nosso mestre, cuspiram em Jesus. Irmãos, dá para imaginar? Hoje a gente não aguenta uma fechada no trânsito. Não estou ocupando ninguém aqui, estou falando eu. A gente não aguenta uma fechada no trânsito, irmãos. A gente já fica bravo. A gente não aguenta, irmãos. Ou se alguém senta no meu lugar, eu falo: senta aqui há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, irmãos. E já fala: eu sou crente, eu sou presbítero, eu sou pastor. Irmãos, sabe o que fizeram com o nosso mestre? Cuspiram. Ai, como manabra subcanarai. Cuspiram no nosso mestre. E sabe o que significa cuspir? Desprezo. Desprezo. Porque se alguém cospe em mim, pastor Araújo, o que ele está fazendo comigo? Me desprezando. Me desprezando. Cuspiram. Bateram. Irmãos, e eu acredito
que o inimigo sabia. Ele vai me derrotar. Ele vai me derrotar. Então eu vou fazer de tudo para ele desistir. Deram um murro. E cada murro, irmãos, doía. Porque ele não estava ali como homem apenas, ou como Deus apenas. Ele estava ali como homem também. Então ele tinha dor. A Bíblia diz em Isaías que ele teve dor. Bateram, cuspiram. Depois levaram lá, irmãos, para Pilatos. E fizeram todo aquele teatro. Pilatos tentou salvar Jesus. E, irmãos, e tantos outros, mas não teve jeito. Falou, açoite o Senhor Jesus. E os irmãos lembram que ele tomou 40 chicotadas. Irmãos, e o chicote ali, irmãos, tinha ossos de galinha, tinha pedaços de chumbo. Cada chicotada doía no corpo de Jesus. Batia assim, irmão, e arrancava um pedaço da carne, e arrancava um pedaço da pele. Irmãos, ele estava sentindo, e alguns teólogos dizem que quando Jesus estava sendo crucificado, não estava quente. E os irmãos sabem que no dia um pouco mais frio, tudo é mais difícil. Pega o ônibus no dia frio ou o metrô e dá uma topada, como diz o pernambucano, se não dói mais o dedo, se não dói mais o braço. Mas naquele dia, a Bíblia diz que como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, porque ele falou, ei, a igreja do São Bernardo, lá em 2026, vai estar me adorando, glorificando, exaltando e bendizendo. Bateram no nosso mestre. Bateram muito no nosso mestre. Depois colocaram uma coroa de espinha. Aquela coroa não era para ele. Irmãos, e cada espinha era muito grande. Eu não vou saber aqui agora a espessura, a medida correta, mas era muito grande, que colocaram na cabeça do nosso mestre. Arrancaram o sangue, foi entrando. Aqueles espinhos entraram na cabeça do nosso mestre. Colocaram uma cruz no ombro dele. O ombro já estava, irmãos, cheio de hematoma. Ele já estava cansado, ele já estava fadigado, ele não tinha dormido, ele já estava mais de 24 horas acordado. Colocaram aquela cruz, e como não bastasse, irmão, aquela cruz pesada, ele estava descalço, andando nas ruas pedregosas ali de Jerusalém. Mas ele falou, eu vou até o fim, porque eu amo esta igreja. Eu vim salvar, eu vim buscar aquele que havia perdido. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Os irmãos sabem como ele subiu o Gólgota com aquela... Irmãos, a minha esposa hoje falou assim, Jonas, entrou uma farpinha aqui na minha mão e eu não consegui tirar com a pinça e está doendo um pouco. E não foi só uma farpinha que entrou. Foi muitas farpas que entrou no corpo de Jesus. Irmãos, ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo. Ele estava padecendo, sim. Ele estava sofrendo por amor a mim e a você. E ele subiu aquele Gólgota. E quando ele chegou lá em cima, irmãos, lá em cima, tombaram a cruz do nosso mestre, pegaram ali, irmãos, aquele prego e colocaram, irmãos, na mão do nosso mestre, pregaram o nosso mestre na cruz, tanto na mão quanto nos pés. E a Bíblia diz que ele demorou ainda algumas horas para ser entregue ao corpo e à alma ao Senhor Deus. Imagine, irmãos, quando Jesus precisava se ajeitar, porque você ficar numa mesma posição o tempo inteiro, ninguém consegue, irmão. Se a gente está sentado, não levanta um pouco, a gente cansa. E quando ele tinha que sentar, irmão, imagina as costas dele ardiam ali, irmãos, ali na cruz. Mas como ovelha muda, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. O nosso mestre sofreu. Ele morreu. E quando ele morreu, alguém precisava pegar o corpo de Cristo. Aqueles dois homens, José de Arimateia e Nicodemos, falou, que vergonha pra gente. Que vergonha pra gente.
Olha o que esse homem sofreu. E a gente vai viver um evangelho, como diz em Pernambuco, xoxo. A gente vai viver um evangelho fraco. A gente vai ser um crente morno, um crente frio. Não. A partir de hoje, depois que eu vi essa cena, eu não quero mais ser um crente de qualquer maneira. Eu não quero mais viver uma vida medíocre no evangelho. A partir de hoje, eu quero o corpo. Alguém disse: se você tocar no corpo e no cálice, você não pode mais ser o mesmo. Se você tocar no corpo e no cálice, você não pode mais ser o mesmo. Você vai perder o Senado, você vai perder a posição, você vai perder tudo. Ele falou: ei, eu não quero mais saber de posição, eu não quero mais ter minha vida, eu quero orai com manai. O Espírito Santo está dizendo: é hoje. Hoje Ele quer ter um encontro, hoje Ele quer uma mudança, hoje Ele quer um particular. Nós vamos tocar no corpo, nós vamos tocar no cálice. Quem toca no corpo, quem toca no cálice, não pode mais ser o mesmo. Não pode mais ser o mesmo. Não pode mais ser o mesmo. Não pode mais. A vida muda. Não importa. Eles falaram: eu quero o corpo. Quantos querem um corpo de Cristo nessa noite? Ah, irmãos, essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte. Essa palavra falou no meu coração desde o início da semana. O Espírito Santo disse: Jonas, você não pode mais ser o mesmo. Você não é mais o mesmo. O seu passado ficou para trás. A sua vida pregressa ficou para trás. Você não pode ter mais o mesmo linguajar. Você não pode ter mais a mesma postura. Você não pode mais ter os mesmos comportamentos. Ah, mas aí vão dizer que eu sou careta, vão dizer que eu sou quadrado, vão dizer que isso, aquilo, outro. Ei, eu não sei o que vão dizer, mas uma coisa eu sei: eu quero tocar no corpo. Eu quero ser diferente. Só para aquele que quer ser diferente, levante as suas mãos, porque o Espírito Santo, orai com manai, está dizendo: eu te transformo, eu te transformo. Não seja mais o mesmo. Só para quem não quer ser mais o mesmo. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida. Só para quem não quer ser mais o mesmo. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida. Só para quem quer mudar. Jesus Cristo está voltando e Ele está dizendo: eu não quero uma mesma igreja, eu não quero o mesmo comportamento. Eu quero levar um povo santo. 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 Orai, orabacana, orabassubicandarai. O Espírito Santo está descendo nesta noite sobre a minha vida, sobre a sua vida, desde a hora que nós saímos de casa, não aqui, desde a hora que a gente acorda, o Espírito Santo está conosco. Irmãos, quando eles subiram para o cenáculo e começaram a orar, e a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo, aquele ambiente, pastor, mudou tanto. E eu fico sempre admirado com aquele texto. Porque havia, pastor Araújo, uma festa em Jerusalém. E tinha milhões, não sei se milhões, mas milhares e milhares de pessoas em Jerusalém. E no cenáculo só tinha 120. Mas o barulho do cenáculo parou o barulho da festa. O barulho de 120 crentes cheios do Espírito Santo. Cadê os crentes cheios do Espírito Santo? Cadê os crentes cheios do Espírito Santo? A gente para, irmãos, a gente para as forças demoníacas, a gente para toda a potestade, todo mal, ele sai em nome de Jesus. Crente cheio do Espírito Santo tem virtude, crente cheio do Espírito Santo tem graça, crente cheio do Espírito Santo é renovo, e obreiro é cheio do Espírito Santo, porque tem um negócio por aí, que depois que vira obreiro,
fica vazio. É mentira, aqui em São Bernardo não. Fica mais cheio. Fica mais cheio, fica mais cheio, fica mais cheio, porque o fogo começa no altar, o fogo começa no altar e vai para a igreja, porque o Espírito Santo é sobre a nossa vida. E eles falaram: eu quero corpo, minha vida vai mudar, mas eu não me importo, não me importo. Irmãos, essa palavra que nós estamos pregando nessa noite é uma palavra de confronto. Porque só olhar para tudo que está acontecendo, irmãos. Irmãos, não dá para não falar que Jesus não está voltando. Nós estamos prestes de um estouro, de uma grande guerra. Nós estamos prestes de, irmãos, de vários catástrofe no mundo, e não é partido A, partido B, político A, político B, não, isso é a volta de Jesus, essa é a volta de Jesus, irmãos, e não dá mais para viver uma vida de vir para a igreja e volta para casa, e chega em casa e parece que nada aconteceu, e pega o pão e parece que está comendo McDonald's, e pega o cálice e parece que está bebendo Coca-Cola. Não é Coca-Cola, não é McDonald's, é o corpo, é o sangue, é o corpo, é o sangue. Orai, comanai, orabacanaraba, subcanarai, algo diferente. Ai, o Espírito Santo já está transformando. O Espírito Santo já está transformando. O Espírito Santo já está transformando. Já tem crente se enchendo. Já tem crente falando em línguas. Já tem crente se renovando. O Espírito Santo. Abacanaraba subcandarai. Abacanaraba subcandarai. Não dá mais para ser o mesmo. Não dá. Não dá. Jesus está dizendo para nós, igreja. Irmãos, eu tenho ouvido muitos teólogos e quase todos estão apontando que nós somos, eu não vou afirmar, porque se Jesus falou que nem ele sabe a hora e o dia, quem somos nós para afirmar sobre isso? Mas a figueira está brotando. Se Israel avançar, vai chegar ali, irmãos, aonde era antigo templo, aonde ficava a mesquita, eles vão avançar, o templo vai ser reerguido, o sacerdócio vai ser reerguido, vai ter uma mudança nas questões religiosas, irmãos, e não dá para ficar pensando, ai, o que será da minha vida, eu vou comprar carro, eu vou comprar casa, eu vou estudar. Faça isso. Jesus falou, eles comiam, bebiam e davam-se em casamento, mas todo dia pense, hoje é a volta, hoje é a volta. Hoje é a volta. Hoje é a volta. Se for hoje, nós estamos preparados. Se essa for a última ceia, nós estamos preparados. Se hoje o Senhor dizer assim, ora vem a minha igreja para encontrar no Ares. Você sabe, pastor Aguinaldo, eu quero encerrar. Qual é meu maior medo? É um dia ouvir assim, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E aquela frase, ela foi dita para alguém que pregava e o fogo descia, que orava e Jesus curava, que tinha posição. Jesus não falou para um pecador, Jesus falou aquela frase para um crente que era 007, um crente oculto, um crente que ficava brincando na igreja, um dia na igreja, um dia no mundo, ia para a igreja, mas fazia as coisas do mundo, não tinha pacto com Cristo. Mas nesta noite, irmãos, eu sei que vocês têm um pastor temeroso, mas eu quero dizer nesta noite, faça um pacto com Cristo. Fale, Senhor, me mude, me mude. Orquestra, vocês querem mudança? O Espírito Santo está dizendo, eu não quero só que vocês toquem, eu quero mudança. Obreiro, vocês querem mudança? Irmãs, nós precisamos de vocês, irmãs.
Nós precisamos de vocês, irmãos, eu sei que vocês precisam tantas coisas, mas com toda a tristeza no meu coração, eu ando bastante representando o ministério, representando os nossos irmãos, e eu estou muito triste, pastor, porque a gente vai em congresso de círculo de oração, e aquele monte de irmã, tudo sentado, mexendo no celular, comendo, chupando chiclete, vendendo natura, fazendo não sei o que, e irmãos, não, irmã, é hora da oração, é joelho no chão, é dobrar o joelho. E alguém diz assim: mas eu tenho artiste, eu tenho não sei o que, eu tenho. Irmão, será que todo mundo está doente? Será que todo mundo está doente? A minha sogra morreu com 84 anos, e o médico falou assim para ela: Dona Joaninha, eu sou Joninhas, ela era Joaninha. Ela falou assim: Dona Joaninha, a senhora não, irmão, a minha sogra, quando você falava assim para ela: Dona Joana, ora por mim, ela pegava aquele papel e ela não parava de orar enquanto você não voltasse na casa dela. Ela falou: recebi a vitória. Recebi a vitória. Podia passar anos e ela orando, e ela tinha um joelho desse tamanho, calejado, irmão, desse tamanho, calejado. Era braba, baiana, braba, mas orava. E o médico falou assim: Dona Joaninha, a senhora não pode mais dobrar o joelho para orar, porque a senhora tem um monte de coisa, papagaio, bico, não sei o que, artrite, artrose e não sei o que. Ela falou: então eu vou morrer, porque sem orar eu não fico. Pode abrir meu caixão, mas sem orar eu não fico. Não, mas a senhora pode orar aceitado. Não, eu vou curvar. Você pode orar dentro. Eu vou curvar. Eu vou me curvar daquele que é grande, daquele que é poderoso, daquele que é eterno. Eu vou me curvar. Curve-se, ó terra, diante do nosso Deus. Curve-se, ó terra. Ele não é, irmãos, qualquer pessoa. Ele é o nosso Deus. Vamos se curvar diante deles. Vamos se curvar diante deles e dizer: Senhor, eu não sou nada, Tu é tudo. Senhor, eu não posso nada, o Senhor pode tudo. Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor é tudo. Curve-se diante dele. Ele quer mudança nesta noite. Ele quer mudança nesta noite. E Ele está dizendo: ei, como eu disse, muitos teólogos estão dizendo que nós somos a geração do arrebatamento. Irmãos, e olha, depois da pandemia, que parou o mundo, dá para imaginar como vai ser o arrebatamento. Dá ou não dá, pastor? Dá ou não dá? Imagina, irmãos, sair agora, você pegar, a gente recebeu, quase todo mundo hoje recebeu um alerta da Defesa Civil, não recebeu ou não recebeu? E tem agora uns alertas que começam a apitar, faz um barulhão. Imagine um dia do alerta: sumiu o povo, 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 sumiu o povo. Eu não quero ler esse alerta. Quem quer ler esse alerta? Eu não quero ler esse alerta. Eu não quero ler esse alerta. Eu quero estar encontrando com Ele nos ares. Eu quero estar recebendo um novo corpo. Eu quero estar recebendo uma nova vida. Eu quero encontrar com Ele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É já a última hora. Glória a Deus. Deus continue te abençoando, irmão Jonas. E a irmã Vânia, sua esposa. Então, a sogra dele é a mãe da senhora, né? Temos uma esposa que seguiu os passos da mãe, com certeza, né? Aleluia. Meus irmãos amados, antes de nós iniciarmos a leitura e a celebração da ceia, olha, nós estamos ainda caminhando para a terceira parcela, se não me falha a memória, da Vila Vitória, e cada congregação tem um valorzinho que eles trazem. E aqui na sede a gente tira essa segunda oferta. Tira não, recolhe, né? Tirar não, nós não tiramos, nós oferecemos, né? Vamos fazê-lo agora, meus irmãos diáconos, vem rapidinho aqui. Enquanto isso, nós vamos, louvorzinho aí, fundo musical, para que entregamos essa oferta de amor, para ajudar nessa parcela ali da Vila Vitória, aquela congregação que Deus proporcionou
aquela benção. Glória a Deus. Alguém, pastor, como foi? Como foi? É milagre, mas foi milagre. Não tem justificativa. Foi milagre. Alguém entregar parceladamente sem entrada. É milagre. E quando eu comentei com o nosso pastor, ele disse: meu filho, vai à frente. E Deus é o provedor de todas as coisas. Glória a Deus. Vamos aí, o louvor, meus irmãos, esse fundo aí. Vamos aí, manda aí, meus irmãos. Sem perda de tempo, para que a gente. Aleluias. Que vai. O meu Milton, sim. A cruz no chão, ao seu lado carrasco, martelo na mão, olhando os pregos e a multidão sentiu grande vazio no meu coração. Pregaram o mestre, entraram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram a luz, juntaram seus pés, chamaram carrasco, ele se chegou e ao lado do mestre se agachou e o martelo sobre os pregos desceu e bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado seu rosto amarga da dor, seu sangue jorrando, bateu no chão. Mas não se irou, pediu ao Pai o perdão, e o Pai perdoou. Recebeu seu Espírito, sua cabeça. Glória a Jesus. Aleluia. Termina esse refrão aí. Aleluia.
está o meu mestre, gritava Maria, e respondeu uma voz conhecida. Graças a Deus. Eu apresentei aqui o presbítero Cristiano, a sua esposa irmã Helena também, né? Muito bem. Olha, gente, já estivemos em aquele setor várias vezes, né? Saudoso Manuelzinho, pastor Manuelzinho, né? Pastor Dário, meu amigo também. E o presbítero Mateus, né? Foi apresentado já. O pastor Araújo é mais conhecido quase que eu aqui, né? Aleluia. O pastor Círio estará fazendo a leitura da luzida da ceia. Já que estamos de pé, não é o nosso costume, vamos aproveitarmos, irmão, medite na palavra. Noite de mudança. Eu quero um corpo. Aleluia. O sangue do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Como costume, nós lemos toda a ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós fracos, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordenarei quando for ter convosco. Amém. Não posso dar certo. Não posso dar certo. Aleluia. Aleluia.
querido Deus, querido Jesus. Mais um mês, Senhor, de vitória, que a tua igreja, Senhor, tem vencido as lutas, as provações, as dificuldades. E agora, meu Senhor, em minhas mãos está, Senhor, este pão que foi feito, Senhor, talvez numa padaria ou numa casa, meu Senhor, mas que após, ó Deus, esta oração, simbolicamente seja o teu corpo que foi moído ali na rua de Jerusalém até o Gólgota. Querido Deus, pelo poder que há no nome do teu Filho amado Jesus, nós nos pedimos, Pai, consagra-o agora, em nome de Jesus. Amém. Não sei se como que fosse que minha mãe fizesse. Todo mundo ia querer se batizar para. Estou chegando aqui agora.
Gilvan, venha tomar seu aqui por você, está com o Emerson também. Receba glória a Deus. Aleluia. Todos receberam a partilha do pão. Membros em perfeita comunhão. Alegria. Preto. Aqui a orquestra, sim, os músicos. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, com seu discípulo, partiu o pão e seu corpo que é partido por nós. Comamos todos nós. De pés, irmãos. Pastor Valdeci, presente aqui esse cálice. Seu conteúdo simboliza o sangue de Jesus, a nova aliança. Aleluia. São os irmãos que pode, Senhor, amém? Oremos. Maravilhoso e lindo Deus. Mais uma vez nós estamos na tua presença, Senhor. Estamos aqui, Jesus querido, aleluia. Com esse cálice em nossas mãos, ó Pai amado. Consagrando ao Senhor nesta noite, Senhor. Jesus querido, aleluia, como símbolo do teu sangue nesta noite, Pai amado. Abençoa o teu filho, a tua filha, a tua serva, Jesus querido, aleluia. Que se encontra nesse momento, Jesus querido, aleluia, de uma forma especial, Pai amado. Abençoando, ajudando, alegrando nesta noite, Deus querido. Pelo poder que há no teu sangue, Pai amado. Continua conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
glória a Deus. Todos os irmãos receberam o cálice. Obreiros, orquestra. Aleluias. É o cálice da nova aliança. Diz o Senhor Jesus. Bebamos todos nós. Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nossa misericórdia dele. Glória a Deus. Glória ao céu, Pai. Ainda estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Meus amados irmãos, antes dos avisos, pastor Zezinho, vem aqui fazer uma oração de gratidão a Deus. O Senhor tem nos proporcionado a terceira ceia do ano 2026. Glória a Deus. Até que nos ajudou o Senhor. Domingo passado, participamos ali na nossa sede de Belém. Hoje aqui, próximo sábado, os irmãos estarão nas congregação participando até que Jesus volte, pastor Jesus. Meus amados irmãos, aproveitando, o pastor Zezinho e a irmã Abigail, os irmãos se conhecem, sabem, não vou falar aqui a biografia de ambos. Ela atua na hora da pedagogia, psicologia e mais outras coisas. E eles estarão, irmãos, com mais uma equipe. Aqui está o pastor Josias também e outros que certamente vamos depois preparar. Vou deixar que eles aí vejam uma seleção. Há um trabalho, irmãos, de pré-nupcial. O rapaz, a moça vai casar e precisa de algumas explicações, orientações, não só na parte da vida conjugal, na área social, enfim, em todas as áreas. Não vou entrar nesse assunto. Aí vem aí o pastor, o teólogo, a psicopedagoga, não sei certo, eu creio que sim, né? As orientações, vem o advogado, vem o médico, né? Já estou concluindo, né? A parte da saúde vai ser completa. Agora, pastor Zezinho e Abigail depois trata disso aí e veja depois, traz a planilha para nós, amém? Nessa oração, irmãos, aqui, irmão Cristiano pede, é Cristiano, né? Pede oração para o seu pai Ronaldo, acabou e rachou a cabeça, oh meu Deus, caiu, baixou a cabeça, vamos orar para o céu. Depois algumas breves avisos, irmãos. Aleluia. Aleluia.
Pastor, tem aqui só avisar. Isso aqui já eu vou Nossa família aqui tem 3 filhos maravilhosos, casados. Sou avô de 4 netos, né? Deus tem nos abençoado. E falamos com o pastor sobre esse assunto e ele nos autorizou a estar aí orando e preparando todo o material. E eu quero contar com a equipe, né, pastor? Aí alguns irmãos, os médicos, os irmãos são advogados aí, psicólogos, assistentes sociais. Vamos montar, irmãos, uma equipe para ajudar os nossos irmãos que estão, irmãos, com um projeto aí de casamento, né? Para que Deus abençoe as famílias e que possam dar muitos frutos para a glória do nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade, meu Deus, de mais uma ceia, nossa terceira ceia, Pai, deste ano de 2026. É a Tua igreja, Pai, que se reúne aqui para Te adorar, Te louvar, participar do corpo e do sangue do Senhor e termos comunhão contigo, com o Teu Espírito, meu Pai, uns com os outros, Senhor, para juntos, ó Pai, continuar Te adorando, Te louvando, Te servindo, Senhor. Pai santo e justo, como é maravilhoso poder estarmos aqui, Senhor, para Te servir melhor, Senhor, realizar, meu Pai, a Tua obra, Senhor, com amor, com fidelidade, Senhor, com a direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Continua abençoando cada família, Pai, aqui representada. Continua abençoando cada obreiro, especialmente o nosso pastor, a sua família, Senhor, e todo aquele, Senhor, aleluia, que somos, Senhor, para o engrandecimento do Teu nome e para o crescimento da Tua obra sobre a terra. Abençoa, Senhor, esse setor de trabalho, a cada irmão, Senhor, que necessita, Senhor, de uma cura, nosso irmão que caiu, Senhor, e que está com essa dificuldade, estende as mãos da vitória, realiza, meu Deus, um milagre, Senhor, que o Teu nome continue sendo adorado e glorificado, hoje e sempre, ó Pai, pedimos a Tua bênção em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, nossa gratidão, pastor Gilvan, os demais obreiros, irmãs que vieram ali, glória a Deus, Tapicerica da Serra, um lugar maravilhoso, né? E, pastor Jonathan, Deus abençoe, viu? Ouça e leve a nossa saudação, considerações da nossa deputada irmã Marta, ao deputado federal pastor Paulo Roberto Freire. Eu tive uma assistência, não só do ministério, especialmente dele, quando estava todo aquele tempo no interior. Existe um laço de amizade, de consideração. E ao nosso pastor presidente, pastor Zé Bezerra Costa, né? Aleluia. Eu sei que ele olha para você e falou, aleluia, glória a Deus. Um abraço. E lembrando, estou vendo a irmã Ione está ali, ó. Fala assim, ela é a nossa coordenadora das crianças aqui, né? Ela está em contato com a irmã Marta, com a irmã Karen. 17 é uma sexta-feira, no mês de abril, é a abertura, nosso pastor presidente, que com certeza estará conosco aqui. E o sábado, a partir ali das 8 da manhã, ali está aqueles irmãos que foram inscritos, que serão inscritos, né? Os coordenadores, todos os facetários, os irmãos já têm ciência do acontecimento, do evento, que foi alterado a data. Então os irmãos o fazem. E esses irmãos, naquele intervalo, tem alguma coisa para a gente preparar, irmão Cício. Conta com o Senhor, como sempre, viu? Amém? Glória a Deus. E assim sendo, irmãos, amanhã é domingo, escola dominical, até às 10 horas. É isso, pastor Manuel Marques? Até às 10, porque vai ter o trabalho de evangelização, aquela carreata, aqueles irmãos caminhando, carro é só um. É caminhando mesmo a pé, né? É caminhada, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus irá arrebatar a igreja, até a congregação do Estrela. Caso a chuva venha, não se preocupe, o compromisso foi acertado, anunciado. Aí vamos para o Estrela lá e louvamos a Deus. O importante é sair de casa, aproveitar o tempo. Às 12 horas os irmãos já estão certos, vai finalizar
Que dia? De domingo, irmãos? É o dia das mulheres, pastor. Aleluia. Então a gente que comprar um presente, é? É assim, pastor Zezinho? Aleluia. Olha, pagar o almoço, né? Aleluia. Não deixar ir pra cozinha, né? Compra o franguinho já assado, pronto, né, pastor Zezinho? Ou então passa lá, né? Restaurante lá. Aleluia. Ô, região abençoada, que tem bons restaurantes, viu, Araújo? Aqui tem os melhores restaurantes, tá aqui, viu? Aleluia, glória a Deus. Pastor Júnior, transmita a bênção apostólica. Eu acho que esses são os avisos, não. Segunda-feira, reunião de obreiros aqui no templo e as irmãs lá no -1. Pastor Cícero, quer dar um recado aqui para vocês, viu? Pastor Luciano e sua família. Eu vou deixar que o senhor faça aqui, viu? Olha, pastor Luciano, cadê o senhor? Está aqui? Aleluia. Deus abençoe. Gratidão. O senhor vai voltar aqui mais uma vez, outras vezes. E se quiser ficar. Amém, meus irmãos? Amém. Com essa família bonita? Amém. Pai, meu Milton. O senhor abriu os braços, a igreja abriu os braços. E Deus é o confirmador de todas as coisas. Pastor Silvio, dá um recadinho. Meus irmãos, rapidinho, só para avisar, aniversário do nosso pastor setorial, dia 28 desse mês. Queremos convidar todos os nossos irmãos, obreiros, toda a igreja, para estarmos aqui dia 28. Também, Jonas está convidado, Araújo também, pode faltar, Araújo, para estar aqui, para nós orarmos. O pastor tá mais novo ali, completando 51 anos, nós vamos estar orando por ele, para que Deus continue abençoando. Posso ouvir amém da igreja? Amém? Amém! Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, e todos juntos dizemos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Carreata, pastor. Som. Meus irmãos, a caminhada vai começar lá no Jardim Nascimento, vai descer até o Estrela, tá bom?